Então, tudo o que aconteceu em relação ao que vocês viram com Dias Toffoli, as questões todas, aconteceram porque a Polícia Federal de Lula, que alguns jornalistas querem dizer que é independente, que finalmente funciona porque ela investiga, a Polícia Federal de Lula agiu. E se eu disser para vocês que os petistas comemoraram o afastamento de Dias Toffoli? Olha só isso. Matéria do Metrópolis de hoje. Sem Toffoli no Master, petistas apontam Andrei como, aspas, craque por um motivo. Os petistas colocando o Andrei, que é o superintendente da Polícia Federal, lá em cima e dizendo que ele é um craque. Então, aquilo que a gente vinha falando para vocês, finalmente está sendo revelado. Olha só o que a gente vinha falando para vocês a respeito de briga de gangues. Finalmente começou a ser revelado. Ou seja, a Polícia Federal foi para cima de Dias Toffoli. E quem vocês acham que estava por trás de tudo isso? Quero mandar um abraço para minha querida Anápolis, Goiás, aqui, a Leusimar aqui. Um abraço, Leusimar. Vejam o que está sendo revelado agora. Vamos ler rapidamente essa reportagem, que ela não é o principal objetivo de hoje, mas ela é fundamental para a gente começar a linha de raciocínio. Petistas avaliam a atuação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, na saída do ministro do STF, Dias Toffoli, da relatoria do caso Master. Aliados do presidente Lula do governo e petistas avaliam que a atuação célere do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi fundamental para que o ministro do STF, Dias Toffoli, deixasse a relatoria do caso Master. Como o Metrópolis mostrou, Toffoli deixou o caso na noite de quinta-feira, após reunião de integrantes do STF. O ministro da Corte, André Mendonça, assumiu o processo. Segundo auxiliares do chefe do Palácio do Planalto, a saída de Toffoli da condução da ação não era esperada para essa semana. A expectativa era de que ele abrisse mão da relatoria após o feriado de Carnaval. Para aliados do petista, Andrei apresentou fundamentos consistentes no pedido para que o ministro deixasse a relatoria. A avaliação é de que ele sai da crise como, aspas, craque do jogo. Outro consenso é de que o diretor-geral da Polícia Federal também influenciou Lula, que passou a defender, junto a interlocutores, a saída de Toffoli do caso. Vou deixar bem grandão aqui para vocês lerem o que eu li. Então, quer dizer que Lula usou a Polícia Federal contra Dias Toffoli. Isso é muito importante para vocês começarem a entender, de fato, o que aconteceu. Dito isso, eu quero trazer uma lembrança que já está circulando aí nas redes sociais. Disso aqui vocês vão ver como na política as coisas mudam da noite para o dia. Vocês se lembram desse embate aqui? O Coronel Crisóstomo fez questão de postar para lembrança. Olha só. Mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida pena. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida pena, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Vocês viram aí um embate. E eu vi, estava separando aqui, ó. Olha o que a Wanda, a opinião dela aqui. Afastar o Toffoli e afastar o caso do Lula. É o contrário, Wanda. E aí é que entra a questão
interessante. Afastar o Toffoli é afastar o caso do Lula. Vamos ver, Wanda, como essa sua análise não bate com aquilo que a gente tem. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês aqui olha só o que saiu. Pressão política empurrou o STF para tirar Toffoli do caso Master. E aqui é muito importante que vocês entendam o que aconteceu nos bastidores. O ministro Dias Toffoli tinha 8 votos a seu favor e só Fachin e Carmen Lúcia sinalizavam ser contrários. Mas prevaleceu sugestão de Flávio Dino para uma nota pública com todos apoiando Toffoli e uma troca na relatoria da investigação. Esperem um pouquinho. A direita comemorando a entrada do André Mendonça, eu acho que tem que comemorar mesmo. E aí começaram a espalhar o embate do André Mendonça com Dias Toffoli, mas o André Mendonça foi o maior defensor do Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal na data de ontem. Vocês vão ver isso aqui rapidamente. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. O maior defensor de Dias Toffoli ontem foi o André Mendonça. Querem ver só? Por isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou vendo muitas análises, e essas análises estão pela metade. Olha só isso aqui, meus amigos. Vem junto comigo que a gente vai fazer a análise no final dessa live. A sessão reservada do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, teve um forte tom político e uma busca de autopreservação por parte de todos os ministros. Dos 10 que participaram, uma cadeira está vaga desde a saída de Barroso, 8 votos seriam pela permanência de Dias Toffoli como relator do caso Master. E 2 indicavam ser contrários. Este era o placar. 8 a favor de Toffoli, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques, além do próprio Toffoli. 2 foram contrários, Carmen Lúcia e Edson Fachin. E vejam isso aqui agora. O problema era a falta de unanimidade. O caso inicialmente só seria concluído na sexta-feira, 13, com uma votação em plenário. O que estava em questão? Um relatório de 200 páginas feitas pela Polícia Federal. Para o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esse material deveria servir para arguir a suspeição de Dias Toffoli como relator do caso do Banco Master, liquidado em novembro de 2025 e com um rombo na casa dos 50 bilhões para o Fundo Garantidor de Créditos, a maior quebra da história do setor. Por sugestão de Flávio Dino, amigo pessoal de Toffoli há mais de 20 anos, os magistrados concordaram em soltar uma nota de apoio a Toffoli e, em troca, o ministro entregou o caso para ser distribuído. O novo relator passou a ser André Mendonça. Com essa decisão, os ministros acreditam que a temperatura sobre a corte vai baixar. Acham que o mesmo vai ocorrer a respeito da atuação de Dias Toffoli, que tinha um relacionamento arestoso com a Polícia Federal e com o Palácio do Planalto. Então, antes de eu continuar rapidamente essa leitura aqui, vejam só, meus amigos. Agora eu quero perguntar para vocês. Vocês ainda continuam achando que a escolha de André Mendonça foi realmente para lascar com o Supremo? Foi realmente para tirar o Toffoli? Vocês estão vendo aqui que tinha muito mais. André Mendonça defendeu a permanência de Dias Toffoli e foi o seu maior defensor. Quer ver só? Olha aqui como é que essa trama vai ficando, né, intrigante. Antes da sessão de ontem à tarde, houve uma outra sessão, mais reservada e apenas com 5 ministros. Estavam presentes nesse encontro o Fachin, o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli.
Logo no início desse encontro, Toffoli avisou que se a corte decidisse arguir a sua suspeição, ele pretendia agravar. Mas ele iria agravar para quem, cara pálida, se o pleno teria decidido? Ou seja, iria apresentar todos os tipos de recursos possíveis e arrastar o caso por algum tempo. Alexandre de Moraes já adiantou que seu voto seria a favor de Toffoli continuar como relator e que achava um absurdo Andrei Rodrigues ter feito uma investigação sobre um ministro do STF sem ter autorização para tal. Autoridades com prerrogativa de foro no topo do comando da República só podem ser alvo de um relatório da PF se houver autorização prévia. Gilmar Mendes também disse nessa reunião que votaria a favor de Toffoli. Carmen Lúcia declarou para os colegas que não decidiria sem antes ler os autos, ou seja, as 200 páginas promovidas pela cúpula da Polícia Federal. Fachin disse que o melhor era abrir logo a sessão para depois todos reunidos terem um encontro reservado. O presidente do STF comunicou a André Mendonça e Luiz Fux para que, por estarem ausentes de Brasília, pudessem entrar por meio de videoconferência. Ao abrir o encontro ampliado, já perto das 15 horas, Fachin fala sobre como pretendia encaminhar o assunto, sem entrar no mérito. Relatou ter recebido o diretor-geral da Polícia Federal e que Andrei Rodrigues entregou o relatório. Passou a palavra primeiro a Toffoli. O então ainda ministro relator do caso, Master, disse que olharia nos olhos de Fachin e declarou não ter nada a temer sobre negócio de si próprio e de sua família. Seu nome ganhou evidência pelo fato, etc. Vocês já sabem aqui do Taiaiá. Toffoli também disse na sua exposição que seria a favor de um código de ética para o Supremo se todos os ministros estivessem de acordo em divulgar as suas declarações de imposto de renda. Ou seja, Toffoli ameaçou todos os ministros. O imposto de renda de suas empresas e de seus familiares ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau e afim. Ele disse estar disposto a fazer isso. Nesse momento, Gilmar Mendes fez uma intervenção, mas não estamos aqui para discutir código de ética. Gilmar é proprietário da faculdade IDP. Toffoli respondeu que só estava falando sobre o código de ética, uma bandeira pessoal de Edson Fachin, porque gostaria de deixar claro que não tinha receio em divulgar. Essa reportagem vem mostrando cada um. Aqui vem o Alexandre de Moraes, que já sabem, Nunes Marques, mas eu quero trazer o André Mendonça. O ministro André Mendonça concordou com Carmen Lúcia a respeito de haver uma crise de institucionalidade. Esse trecho causou estranheza em alguns magistrados. Carmen não esconde em conversas reservadas que não gosta nem simpatiza com Mendonça, mas ele sempre que tem oportunidade a trata com deferência. Mendonça listou o que leu no relatório da Polícia Federal. Aspas. Tem uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli e Vorcaro. Isso não existe. Está aqui claro que não existe relação íntima em 6 anos só com 6 minutos de conversa. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública, então isso está descartado. A segunda questão era sobre a mulher de Toffoli, a advogada Roberta Maria Rangel, que é apontada pela Polícia Federal no relatório em que se fala de suspeição do ministro. Para Mendonça, Roberta sempre teve uma posição íntegra. O ministro também falou sobre eventos patrocinados pelo Master e a presença de Dias Toffoli. E a questão de eventos, se for considerada, todos nós somos suspeitos de tudo. Afirmou ser a favor da manutenção da relatoria do Master com Toffoli, mas terminou com uma ressalva importante. Aspas. Pode acontecer com qualquer um de nós. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim. E encerro aqui. Mendonça é relator do caso do INSS. Há indícios de envolvimento do filho de Lula e o ministro enfrenta algumas resistências da Polícia Federal. Meus amigos, que imbróglio, que fogo no parquinho. Nós avisamos a vocês que era briga de gangue e que vocês iam ter muitas novidades. Vocês estão achando que acabou aí? Eu quero que vocês respirem fundo agora. Pensem sobre isso que fiz aqui na primeira parte da live. Essa é a primeira parte. Essa live vai ter 3 partes.